Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você aparentemente se surpreendeu com a minha afirmação de que nós não encontramos nas epístolas um modelo de igreja, como o que é visto hoje por aí com um homem liderando e dirigindo uma congregação. Realmente, nós não encontramos, e a sua definição para presbitério como sendo, abre aspas, residência paroquial, território, população subordinada eclesiasticamente a um pároco, sacerdote que tem a seu cargo a direção espiritual de uma paróquia, fecha aspas. Essa definição sua pode ser correta do ponto de vista da língua portuguesa. Você encontrar isso num dicionário, mas você não vai encontrar isso na Bíblia. A palavra presbitério na Bíblia significa simplesmente o grupo de presbíteros ou anciãos de uma determinada assembleia numa localidade. Você deve ter visto o significado em algum dicionário, o qual obviamente irá dar o sentido comumente usado hoje. Mas as palavras da Bíblia devem ser entendidas no contexto da Bíblia, e não segundo os costumes atuais. Por exemplo, igreja. Igreja vem do grego eklésia, que significa simplesmente um agrupamento de pessoas. Um grego poderia dizer que ali na esquina tem uma eclésia, quando ele quisesse dizer que havia um bando de pessoas, um grupo de pessoas batendo papo na esquina. Ele podia falar que tem uma eclésia na esquina, uma igreja na esquina. Mas hoje o termo é usado para um edifício de pedras, no sentido de templo, algo que nunca nós encontramos nas cartas dos apóstolos. A igreja, o corpo de Cristo, é o conjunto dos salvos. E a igreja, numa determinada localidade, é o conjunto de salvos por Cristo naquela determinada cidade ou localidade. Quanto ao versículo que você citou, de 1 Timóteo 4,12, que diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Esse versículo você citou para justificar a existência de uma liderança e algum tipo de ordenação pastoral. Mas o texto indica que aquilo ali foi claramente uma instrução específica a Timóteo. E mesmo assim, não no sentido de Timóteo ter recebido o seu dom de homens, mas de apenas ter sido comunicado do fato de ter esse dom, e isso ter sido então confirmado pelos irmãos anciãos da Assembleia onde ele se reunia. Se nós acharmos que uma junta de homens tem poder para conceder dons, aí nós estamos entrando em conflito com Efésios 4:8, que diz que Cristo, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Cristo deu dons aos homens. Ainda que nós nos concentrássemos apenas no ato dos anciãos ou presbíteros dessa passagem, fazendo essa profecia ou comunicação ou confirmação de um dom, hoje seria impossível reunir os anciãos de uma localidade para fazer isso. Entenda que igreja, nas cartas, era o grupo de todos os cristãos em uma determinada localidade ou cidade, Corinto, Éfeso, etc., e não uma denominação ou organização. Seria hoje como se nós chamarmos de igreja em Fortaleza todos os cristãos que moram na cidade de Fortaleza. No atual estado, na atual condição de divisões que estão esses irmãos em Fortaleza, do exemplo que eu dei, seria impossível reunir os anciãos ou pessoas que zelam pelo rebanho para fazerem isso que você vê no versículo. E ainda assim, os únicos presbíteros que nós encontramos nas Escrituras, eles eram apontados pelos apóstolos ou por indicação dos apóstolos, como foi no caso da ordem que ele deu a Tito, para que de cidade em cidade elegesse presbíteros. Mas uma vez que os apóstolos partiram, nós vemos que eles não são mais nomeados, eles podem até ser reconhecidos pelos irmãos, mas ninguém os chama de presbíteros, porque hoje é o Espírito Santo que levanta pessoas preocupadas em zelar pelo rebanho. Não é um dirigente de uma congregação, não é um dirigente de um culto, não é nunca no singular, mas são irmãos, mais de um, que tem a função de zelar, como faz um zelador de prédio, né? de supervisionar, como faz um supervisor numa fábrica, os irmãos que estão reunidos ali naquela localidade.